E aí, galerinha, mais uma videoaula nossa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de rochas, tá bom? Sempre acompanhando aqui pelo cursor do mouse, conforme eu vou explicando para vocês. As rochas, elas são compostas, são materiais sólidos formados pela junção de minerais, tá? Elas podem se formar por um único mineral ou por um conjunto de minerais diferentes, tá certo? Então, as rochas vocês muitas vezes chamam de pedra, tá bom? Mas a pedra, na verdade, quando a gente usa esses termos cientificamente, a rocha é esse aglomerado, geralmente grandão, que a gente está acostumado a ver, e as pedras são fragmentos de rochas, tá? Quando a gente tem partes pequenas das rochas. As pedrinhas são essas que a gente usa em construções, por exemplo, aí, tá? Mas elas são, na verdade, fragmentos de rochas, tá certo? Então, as rochas, materiais sólidos, muitos, a maioria bastante resistente, outros têm uma resistência um pouco menor, mas geralmente apresenta essa certa resistência, e como eu falei, são formados por minerais, tá bom? Existem basicamente três tipos de rochas, tá? As rochas ígneas, que também são conhecidas como magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, as ígneas, sedimentares e metamórficas. Muito bem, vamos começar pelas rochas ígneas ou magmáticas. Esse tipo de rocha, ele é formado por material decorrente do magma. Nós já tivemos uma aulinha anterior aí falando sobre isso. O magma, que fica no manto terrestre, né? Uma das três camadas da Terra. Então, se vocês não se lembram, é só pegar alguma videoaula, a videoaula anterior que a gente trata desse assunto. Então, esse magma, quando ele sobe para a superfície, ele passa a receber o nome de lava, não sei se vocês estão se lembrando disso, que é expelida, por exemplo, pelo vulcão, tá? E quando essa lava se solidifica, ela forma as rochas ígneas ou magmáticas. Aqui, ó, magmáticas que vêm do magma que fica lá no manto terrestre, tá bom? Então aqui, ó, se formam do magma, classificadas em plutônicas e vulcânicas. As plutônicas, elas se formam numa parte mais profunda da Terra, da crosta terrestre, e as vulcânicas, elas são mais superficiais, estão aqui em cima. Inclusive, a gente pode encontrar essas rochas ígneas vulcânicas aqui na superfície da Terra mesmo, onde a gente está, tá bom? Então, as rochas ígneas se formam a partir do magma, e lançado, por exemplo, pelos vulcões em atividade, e podem ser classificadas em plutônicas e vulcânicas. Repetindo, as plutônicas, elas ficam numa região mais profunda da nossa crosta, e as vulcânicas mais superficial. Aí aqui eu coloquei um exemplo para vocês, inclusive, de rochas que a gente usa para construções, por exemplo, tá? Como o granito e o basalto. Aqui a gente vê o magma, ó, que eu comentei com vocês, está vendo? Então, a lava escorrendo de um vulcão em atividade, um vulcão em erupção, e essa lava é nada mais, nada menos do que o magma. Aqui na superfície, ela se resfria, e ao se resfriar, ela solidifica. Ao se solidificar, formam as rochas magmáticas, tá bom? As rochas sedimentares, como o próprio nome já diz, ó, sedimentares vem de sedimento. Então, elas se formam a partir de fragmentos de rochas que se sobrepõem, por exemplo, umas sobre as outras, e podem ou não se juntar, formando uma rocha única, tá bom? E aí, até por isso, vocês veem aqui, dá para acompanhar pela imagem, ó, que a gente tem aqui, ó, partes diferentes dessa rocha. Então, elas vão sedimentando. Então, podem ser pequenos fragmentos, como partículas de areia, por exemplo, pode ser partes maiores de rochas, que acabam se unindo a partir de alguns fatores. Fatores intempéricos. O que é o intemperismo? São ações do meio, como o calor, por exemplo, a pressão, por exemplo. Então, são fatores que ajudam aí na formação das rochas sedimentares. E aí, uma curiosidade que é bastante importante vocês aprenderem
eu vou aqui, depois eu volto, formam 75% da superfície terrestre, tá? Então, a maior parte da nossa superfície aqui, a gente vai encontrar justamente as rochas sedimentares, tá? Classificadas em clássicas, químicas e orgânicas, a partir de como essas rochas se formam, tá? Então, agora há pouco eu falei, por exemplo, de intemperismo, de pressão, a gente vai ter a formação das clássicas. Ação química, então, por exemplo, às vezes a gente tem minerais dissolvidos na água, e esses minerais, eles acabam se soltando, se desprendendo, ou a própria água evaporando, e aí elas se sedimentam, tá? Então, aqui a gente teria uma formação química, e as orgânicas, que é onde a gente encontra, por exemplo, restos de seres vivos. Nessa formação orgânica das rochas sedimentares é onde a gente encontra, por exemplo, os fósseis, que trazem aí informações muito valiosas para a vida na Terra, tá certo? E aí uma outra importância das rochas sedimentares que eu quero que vocês gravem bem é aqui, ó, a última. Nelas estão reservas de petróleo, gás natural e carvão mineral, que são as principais fontes de energia que a gente utiliza aqui para as nossas necessidades, tá bom? Então, nas rochas sedimentares, nós vamos encontrar petróleo, gás natural e carvão mineral, ok? Por fim, as rochas metamórficas. Metamórficas de metamorfose. Então, elas sofrem fusão, elas sofrem transformações a partir de outras rochas. Está aqui, ó. Se formam a partir da deformação de outras rochas. Essas rochas podem até se formar a partir de rochas que nós vimos aí anteriormente, como as magmáticas e as sedimentares, tá? Mas também pode se formar a partir de fusão de rochas metamórficas mesmo, tá certo? O calor e a pressão contribuem para a formação dessas rochas. Assim como a gente viu nas sedimentares, que podem ocorrer fatores que ajudam a fazer diferentes tipos de rochas ou fragmentos de rochas se juntarem formando uma rocha sedimentar, aqui a gente também tem ação de calor, de pressão, que vai ajudar com que ocorra uma transformação nessa rocha, formando uma rocha metamórfica. Apenas diferenciando aí que esse calor, essa pressão, a maneira que eles agem, que esses componentes ambientais, fatores ambientais, agem na formação das rochas sedimentares, são diferentes de como eles agem na formação das rochas metamórficas. Até mesmo pela composição química, pelos ambientes diferentes onde esses processos ocorrem, então vão resultar em tipos diferentes de rochas, nas sedimentares, em processos diferentes, né, nas sedimentares e nas metamórficas, tá certo? Então é isso, nós vimos aí os 3 tipos de rochas, as rochas magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Já sabe, qualquer dúvida, estou aqui. Até!